Senhor, se for da tua vontade, me leva hoje. Dona Conceição tinha 78 anos e estava cansada de viver. Não era desespero, não era drama. Era apenas a verdade seca de um corpo que já não aguentava e uma alma que já não via motivo para continuar aguentando. Ela rezava de madrugada porque era o único horário em que a casa ficava em silêncio. De dia, a televisão berrava. De noite, as ligações de Jéssica iam até meia-noite, 1 hora, às vezes 2. Mas às 4 da manhã, num breve intervalo entre a neta finalmente dormir e os galos do vizinho começarem a cantar, havia paz. E Conceição usava essa paz para conversar com Deus. O Senhor sabe que eu não tenho medo de morrer. Morrer é encontrar meu Agenor. Morrer é descansar. O que eu tenho medo, Senhor, é de morrer e deixar minha menina perdida desse jeito. As mãos dela tremiam sobre o terço. A artrose tinha transformado seus dedos em galhos retorcidos. 10 anos atrás, essas mãos costuravam vestido de noiva. Hoje mal conseguiam abotoar a própria camisola. Ela não é má, Senhor. Eu sei que o Senhor vê o coração dela. Ela só está com raiva. Raiva da mãe que abandonou, raiva do pai que nunca conheceu, raiva do mundo que prometeu coisa que não cumpriu. E essa raiva está comendo ela por dentro. Está transformando ela em alguém que ela não é. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado. Mas eu não vou aguentar muito mais. Meu corpo está pedindo descanso. Então eu peço só uma coisa. Antes de me levar, mostra para ela. Abre os olhos dela, nem que seja no susto, nem que doa, mas não deixa ela se perder de vez. A oração de mãe e de avó é a única que Deus atende antes mesmo de terminar. Conceição não sabia. Mas aquela era sua última oração em vida. Em menos de 24 horas, Deus ia responder. Cena 2. A neta que esqueceu de amar. Jéssica tinha 32 anos e um buraco no peito que nenhum shopping conseguia encher. Mas ela tentava. Todo mês, quando o INSS depositava a aposentadoria da avó, Jéssica ia ao banco, sacava tudo, separava R$ 200 em notas amassadas, o dinheiro da avó, e guardava o resto para si. Com esse resto, ela comprava. Comprava roupa, sapato, bolsa, maquiagem, comprava jantar em restaurante caro, ingresso para show, presente para namorado da vez, comprava Uber para todo lugar porque não nasci para andar de ônibus, comprava unha de gel, cílio postiço, cabelo de mega hair. Comprava e nunca tinha o bastante. Porque o buraco no peito não era de coisa, era de gente, era de uma mãe que tinha olhado para ela com 3 dias de vida e decidido que não valia a pena ficar. Era de um pai que era só um nome inventado numa certidão de nascimento. Era de uma sensação antiga, grudada nos ossos, de que ela não era suficiente. Nunca tinha sido, nunca seria. A avó dizia que amava ela. Mas a avó era obrigada a dizer isso, não era? A avó não tinha escolha. Tinha ficado com Jéssica porque alguém precisava ficar. Não por amor, por falta de opção. Pelo menos era isso que Jéssica dizia para si mesma quando o remorso tentava aparecer. Ela tem teto, tem comida, tem remédio. Tô fazendo minha parte. O que mais essa velha quer? Naquela manhã de terça-feira, dia de pagamento, Jéssica acordou às 9, verificou o celular. Mensagem do Rodrigo, o ficante da semana. Mensagem do grupo das amigas combinando balada. Notificação do banco. Depósito de Rumeiros. R$ 412 na conta conjunta. Ela sorriu. Levantou, tomou banho demorado, fez chapinha no cabelo, passou maquiagem completa. Vestiu o conjunto de moletom que tinha custado R$ 300, dinheiro da aposentadoria do mês anterior. Passou pelo quarto da avó sem parar. Vó, vou no banco. Filha, espera. Esse mês eu preciso de mais remédio. A receita... Depois a gente vê isso, vó. Tô atrasada. Mas a porta bateu. Conceição ficou com a receita na mão, olhando pro nada. O remédio de pressão tinha acabado há 3 dias.
Ela estava racionando, tomando meio comprimido em vez de um inteiro, porque sabia que pedir dinheiro para Jéssica era humilhação garantida. Guardou a receita debaixo do travesseiro e voltou a rezar. Cena 3. Fome. Terça-feira, 1 da tarde. Conceição estava com fome. O café da manhã tinha sido um copo d'água com açúcar. Não tinha pão, não tinha bolacha, não tinha fruta. A geladeira, quando Conceição conseguiu ir até a cozinha verificar, tinha apenas um pote de margarina pela metade, 2 fatias de presunto ressecado e meio litro de refrigerante. O refrigerante era de Jéssica. Conceição não podia tomar. Diabetes. Ela voltou para o quarto devagar, apoiada na bengala, engolindo a tontura. Tudo bem, Jéssica vai trazer almoço quando voltar. Sempre traz. Mas Jéssica não trouxe. Jéssica foi do banco para o shopping, do shopping para o salão, do salão para o apartamento do Rodrigo, do apartamento do Rodrigo para o bar com as amigas. Voltou para casa às 11 da noite, cheirando a cigarro e cerveja, sacola de lanche na mão. Comeu no sofá assistindo série. Não perguntou se a avó tinha jantado. No quarto dos fundos, Conceição mastigava a última bolacha de água e sal que tinha achado no fundo do armário. Bolacha velha, mole de umidade, gosto de papelão. Ela mastigava devagar para durar mais. E não reclamava. Não porque não doesse. Doía. Mas porque cada vez que reclamava, Jéssica explodia. A senhora só reclama. Eu trabalho o dia inteiro, cuido da senhora, pago as contas dessa casa e ainda tenho que ouvir reclamação? Se tá tão ruim assim, vai morar com seus filhos em São Paulo. Ah, esqueci. Eles não te querem. Essa frase, eles não te querem. Jéssica já tinha usado 3 vezes. E cada vez doía como se fosse a primeira, porque era verdade. Os filhos de Conceição não a queriam. Ligavam no Dia das Mães, no aniversário, às vezes no Natal, mandavam pix de R$ 100 com mensagem automática. Tudo bem por aí, mãe? Qualquer coisa avisa. Mas nunca vinham, nunca convidavam ela para ir, nunca perguntavam de verdade. Conceição era um estorvo para todo mundo, inclusive para a neta que ela tinha criado como filha. O pior abandono não é o de quem vai embora, é o de quem fica do lado, mas finge que você não existe. Cena 4. A conta que não fecha. Quarta-feira. Dona Zélia, vizinha de 40 anos, apareceu na porta dos fundos. Trazia um prato de sopa de legumes, ainda quente, coberto com pano de prato. Conceição? Tá aí, comadre. A porta estava encostada. Zélia empurrou devagar. O quarto estava escuro, cortina fechada, cheiro de gente doente, suor antigo, remédio, urina. Zélia sentiu o estômago embrulhar. Conceição! Tô aqui, Zélia, tô aqui. A voz veio fraca, do canto onde ficava a cama. Zélia acendeu a luz e levou a mão à boca. Conceição estava deitada de olhos fundos, lábios rachados, pele do rosto afundada. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Pelo amor de Deus, Conceição, você tá comendo? Tô, Zélia. Tô sim. Comendo o quê? Quando foi a última vez que você comeu de verdade? Silêncio. Conceição, responde. Ontem eu comi umas bolachas. E antes disso, eu não lembro. Zélia sentou na beira da cama. As lágrimas vieram sem pedir licença. E aquela desgraçada da sua neta? Ela não compra comida para você? Não fala assim dela, Zélia. Ela cuida de mim. Cuida? Cuida? Você tá morrendo de fome, Conceição. Tá passando mal. Eu vi ela ontem saindo de Uber, toda arrumada, sacola de loja cara, e você aqui nesse estado? Ela trabalha muito, tá cansada. Eu não quero dar trabalho. Trabalha? Trabalha onde? Porque emprego ela não tem desde que saiu daquela loja faz 2 anos. Eu sei porque minha sobrinha trabalhava junto. Conceição fechou os olhos. Ela sabia. No fundo, sempre soube. Sabia que Jéssica não trabalhava. Sabia que o dinheiro que sustentava os luxos da neta era o dela. Sabia que o tal empréstimo consignado que apareceu no contra-cheque, R$ 8.000 que ela não lembrava de ter feito, tinha sido obra de Jéssica. Sabia de tudo.
Mas saber e admitir são coisas diferentes. Admitir significava aceitar que a menina que ela criou com tanto amor tinha se transformado em alguém capaz de deixar a própria avó morrer de fome. E essa verdade era pesada demais. Zélia, eu só quero que ela seja feliz. E você, Conceição? Você não merece ser feliz. Conceição abriu os olhos, olhou para a vizinha e disse a coisa mais triste que Zélia já ouviu na vida. Eu já fui feliz, Zélia, quando meu Agenor era vivo, quando meus filhos eram pequenos, quando Jéssica era criança e corria para me abraçar quando eu chegava. Eu já tive minha vez. Agora, eu só estou esperando Deus me buscar. Quando uma pessoa desiste de si mesma, não é porque não quer viver, é porque ninguém mostrou que vale a pena. Zélia deixou a sopa, foi embora chorando, e naquela noite, ajoelhada na igreja de Cascadura, fez uma oração. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, aquela mulher vai morrer nas mãos da própria neta. E a neta nem vai perceber. Faz alguma coisa, Senhor, qualquer coisa. Cena 5, sexta-feira, 3 da manhã. A dor acordou. Conceição. Não era a dor de sempre. Essa era diferente. Começou no peito, um aperto, como se alguém estivesse sentando em cima dela. Depois subiu para o pescoço, desceu para o braço esquerdo, irradiou para as costas. Ela conhecia essa dor. Tinha visto Agenor sentir a mesma coisa 5 anos atrás, minutos antes de cair no chão da cozinha e nunca mais levantar. Tá na hora. Conceição não sentiu medo, sentiu alívio, mas precisava fazer uma coisa antes. Com esforço imenso, tateou a mesinha de cabeceira. Achou o terço, apertou as contas entre os dedos retorcidos. Tentou rezar. Ave Maria, cheia de graça. A dor apertou mais forte. O ar fugiu dos pulmões. O Senhor é convosco. Ela tentou chamar por Jéssica, mas a voz não saiu. Um sussurro perdido no escuro do quarto. Da sala, o som da televisão ligada. Jéssica tinha dormido no sofá de novo. Não ouviu nada. Conceição escorregou da cama. O corpo bateu no chão com um baque surdo, abafado pela televisão, pelo ventilador, pela distância de quem deveria estar cuidando. Ela ficou ali, de costas no taco gelado, olhando para o teto. A dor já não era tão forte, ou talvez o corpo estivesse desistindo de registrar. Senhor, cuida da minha menina. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Ela não é má, só tá perdida. Mostra o caminho para ela, por favor. O quarto foi escurecendo nas bordas. A imagem de Nossa Senhora na parede, iluminada pela vela de 7 dias que Conceição acendia toda semana, foi a última coisa que ela viu. Agenor, já tô indo. O ar saiu, não voltou. E Dona Conceição, 78 anos, morreu sozinha no chão frio do quarto dos fundos da casa, que construiu tijolo por tijolo. A neta dormia a 15 metros de distância. A morte mais cruel não é a que chega cedo, é a que chega sem ninguém para segurar nossa mão. Cena 6, sábado, meio-dia. Jéssica acordou com o pescoço doendo. Maldito sofá. Tinha que parar de dormir ali. Checou o celular. 11h30. Mensagens no grupo das amigas confirmando a balada de logo mais. Rodrigo perguntando se ela ia. Um áudio da amiga Tatiana sobre um vestido emprestado. Nada urgente. Bocejou. Espreguiçou. Foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Pegou o suco de caixa. Bebeu direto no gargalo. Mexeu no celular mais um pouco. Respondeu mensagens. Riu de um meme. 1 hora se passou. Estranhou o silêncio. A velha não tinha chamado ainda. Toda manhã era a mesma coisa. Jéssica, me ajuda a levantar. Jéssica, traz minha água. Jéssica, preciso ir no banheiro. Uma ladainha infinita de necessidades. Mas hoje, nada. Talvez estivesse dormindo ainda. Velha dormia demais. Jéssica deu de ombros e foi tomar banho. 40 minutos depois, saiu do banheiro de toalha, secando o cabelo. Ainda silêncio. Uma pontada de irritação surgiu no peito. Ia ter que ir lá verificar. Mais uma tarefa chata na lista de tarefas chatas. Caminhou até o quarto dos fundos. A porta estava fechada. Bateu 2 vezes. Vó,
A senhora vai dormir o dia inteiro? Nada. Vó, silêncio. Jéssica girou a maçaneta. O cheiro chegou primeiro. Não era forte ainda. Tinha menos de 12 horas. Mas era diferente. Um cheiro que o corpo humano reconhece antes mesmo de entender. Ancestral, primitivo. O cheiro de algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. O coração de Jéssica disparou. Vó! Ela abriu a porta toda. A luz do corredor entrou no quarto escuro. E Jéssica viu. Os pés primeiro. Descalços, dedos roxos, unhas amareladas. Depois as pernas inchadas, a camisola levantada até as coxas. O corpo de lado, meio caído da cama, como se tivesse tentado levantar e não conseguido. E o rosto. Os olhos abertos, vidrados, olhando para lugar nenhum. A boca entreaberta. A expressão congelada no meio de uma palavra que nunca terminou. O terço ainda apertado na mão. Vó! Jéssica correu, caiu de joelhos, agarrou o corpo, frio, rígido. Não era mais sua avó, era só a casca, o invólucro. A pessoa que morava ali tinha ido embora fazia horas. Não, 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 não! Vó, acorda! Pelo amor de Deus, acorda! Ela sacudiu, chacoalhou, gritou, nada. Conceição estava morta. E Jéssica, pela primeira vez em anos, estava completamente, devastadoramente sozinha. Às vezes a gente só percebe o tamanho do que tinha quando o vazio do que perdeu não cabe mais no peito. Cena 7. O velório que ninguém veio. O enterro foi no domingo. Conceição não tinha plano funerário. Jéssica nunca achou importante gastar dinheiro com isso. Então foi enterro pelo município. Caixão simples, capela pequena, horário ruim. Os filhos de Conceição não vieram. O de São Paulo mandou mensagem. Desculpa, Jéssica, não dá para ir. Trabalho. Manda fotos. O outro nem respondeu. Dona Zélia veio, olhou para Jéssica com olhos de acusação, rezou em silêncio e foi embora sem falar uma palavra. Mais uns 5 vizinhos, gente antiga do bairro que ainda lembrava de quando Conceição e Agenor chegaram ali, jovens, cheios de sonho. E só. Jéssica ficou sozinha diante do caixão aberto. Conceição parecia menor na morte, encolhida. As mãos, aquelas mãos que tinham dado banho nela quando era bebê, feito comida, costurado roupa, segurado a mão dela no primeiro dia de escola, estavam cruzadas sobre o peito, segurando um terço novo que a funerária tinha colocado. Jéssica olhou para o rosto da avó e não sentiu nada. Era isso que mais a assustava. Devia estar chorando, devia estar desesperada, devia estar sentindo o mundo desabar, mas sentia apenas vazio, o mesmo vazio de sempre. O buraco no peito que nenhuma compra preenchia, só que agora um pouco maior, um pouco mais fundo. A senhora foi embora e nem se despediu, né, vó? Silêncio. Típico. Todo mundo me abandona. Ela não percebeu a ironia da própria frase. Não percebeu que era ela quem tinha abandonado, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Quando o caixão desceu, Jéssica jogou um punhado de terra, virou as costas e foi embora pensando no que ia vestir para a balada de logo mais, porque a vida continuava. Pelo menos era o que ela achava. Cena 8. A noite que o céu rasgou. Segunda-feira, 11 da noite. Jéssica tinha ido à balada de domingo. Bebeu, dançou, ficou com Rodrigo. Voltou para casa às 5 da manhã. Dormiu o dia inteiro. Acordou no começo da noite com a casa vazia. Pela primeira vez, entendeu o que vazia significava de verdade. Não tinha barulho de respiração difícil vindo do quarto dos fundos. Não tinha tosse. Não tinha voz fraca chamando seu nome. Não tinha presença. A casa estava morta junto com sua dona. Jéssica andou pelos cômodos sem saber o que fazer. Foi até o quarto de Conceição. A cama ainda estava bagunçada. Ninguém tinha arrumado. O cheiro ainda estava ali. Remédio, cânfora, velhice. As caixas de medicamento na mesinha. A Bíblia gasta no criado mudo. A foto de Agenor sorrindo. E a vela de Nossa Senhora ainda acesa. Jéssica franziu a testa. A vela devia ter acabado. Fazia 3 dias.
Como ainda estava queimando, ela se aproximou. A chama oscilou. Então, algo estranho aconteceu. A luz da vela se expandiu. Não como fogo normal, não havia calor excessivo, não havia fumaça. A luz simplesmente cresceu, preenchendo o quarto, engolindo as sombras, transformando aquele cubículo úmido em algo que parecia não pertencer mais àquele mundo. Jéssica deu um passo para trás. Seu coração disparou. Que isso? Que está acontecendo? A luz continuou crescendo. E no centro dela, uma forma começou a surgir. Uma silhueta. Um homem. Túnica simples. Pés descalços. Cabelo escuro caindo nos ombros. E as mãos. As mãos estendidas para frente, mostrando feridas que pareciam frescas. Marcas de pregos. Cicatrizes de uma dor que salvou o mundo. Jéssica caiu de joelhos. Não foi escolha. As pernas simplesmente cederam. Sim, Senhor. Ele não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela. E naquele olhar, naquele olhar, havia tudo. Toda a tristeza do universo. Todo o amor que já existiu. Toda a decepção de um pai que vê o filho errar. Toda a esperança de que ainda havia tempo. Quando ele falou, a voz não veio de fora, veio de dentro, do peito de Jéssica, do fundo da alma, do lugar onde ela guardava tudo que não queria sentir. Jéssica, Senhor, você sabe por que estou aqui. Não era pergunta, Jéssica começou a tremer. Eu não fiz nada. Não fez? A voz era gentil, mas a gentileza doía mais que a acusação, porque não deixava espaço para defesa. Não tinha raiva para ela rebater, não tinha injustiça para ela se apegar. Só tinha verdade. E verdade, quando a gente foge dela há tempo demais, queima como ácido. Eu cuidei dela. Ela tinha teto, tinha comida. Tinha. A mentira que contamos para nós mesmos é a última a cair. E a que mais machuca quando cai. Cena 9. O espelho do passado. O quarto desapareceu. Jéssica não sentiu movimento. Não foi como cair, nem como voar. Foi simplesmente estar em um lugar e de repente estar em outro. Ela estava num hospital. Reconheceu. Maternidade de cascadura. Paredes verde desbotado. Cheiro de desinfetante e suor. Barulho de bebê chorando em algum lugar. E na cama diante dela, uma mulher jovem, 17 anos. Cabelo cacheado grudado na testa de suor. Olhos cansados, assustados, vazios de amor, segurando nos braços um embrulho pequeno, um bebê de 3 dias. Jéssica reconheceu a mulher. Era sua mãe, Renata. Ela nunca tinha visto fotos. Conceição tinha queimado todas para não doer, mas alguma coisa no fundo do sangue reconheceu. Talvez o formato do rosto. Talvez a curva do nariz, talvez apenas o vazio no olhar, o mesmo vazio que Jéssica via no espelho todo dia. A porta do quarto abriu. Conceição entrou, 50 e poucos anos, cabelo ainda preto, preso num coque, avental de cozinha. Ela devia ter saído correndo do trabalho, olhos inchados de chorar. Renata, filha, eu vim assim que recebi o recado. Renata não olhou para a mãe, continuou encarando a parede. Leva ela, mãe. Como assim, filha? Eu não quero. Não nasci para ser mãe. Não vou conseguir. Se você não levar, eu deixo aqui para o Estado criar. Conceição olhou para o bebê, para a filha, para o bebê de novo. E naquele momento, Jéssica viu algo que nunca tinha imaginado. Viu a hesitação. Conceição já tinha criado 3 filhos. Estava cansada. Agenor estava doente do coração. O dinheiro era curto. A idade estava chegando. Ela não queria recomeçar. Não tinha forças para recomeçar. Mas olhou para aquele bebê. Um bebê que não pediu para nascer. Que não tinha culpa de nada. Que ia ser jogado no sistema se alguém não estendesse a mão. E Conceição estendeu. Me dá ela, Renata. Você vai ficar? Vou. Para sempre? Para sempre. Renata não agradeceu, não chorou, não abraçou, apenas entregou o embrulho, levantou da cama e foi embora do hospital naquela mesma tarde. Nunca mais voltou. Conceição ficou sozinha no quarto, segurando aquele bebê, e chorou. Não de tristeza,
de medo, de cansaço, de responsabilidade. Mas entre um soluço e outro, ela olhou para o rostinho enrugado da neta e sussurrou: "Tudo bem, minha pequena. Eu cuido de você. Pode deixar que eu cuido." A cena congelou. Jéssica sentiu as lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. "Senhor, eu não sabia. Não sabia ou não queria saber." Silêncio. "Vem, tem mais." Cena 10. O preço do amor. A cena mudou. Agora era uma cozinha pequena. A cozinha da casa de Cascadura, mas décadas mais nova. Azulejos ainda brilhando. Fogão funcionando. Jéssica, a Jéssica do passado, tinha 5 anos. Estava ardendo de febre, 40 graus, olhinhos vidrados, corpo mole. E Conceição estava ali, 3 da manhã. Agenor tinha ido de bicicleta na farmácia de plantão buscar remédio. Conceição segurava a neta no colo, fazendo compressa com pano úmido, rezando baixinho. "Segura, minha filha, segura que o remédio já vem. Não deixa a febre vencer. Luta comigo, luta." A Jéssica de 5 anos gemeu. "Vó, dói." "Eu sei, meu amor, eu sei. Mas vai passar. Vó tá aqui. Vó não sai do seu lado." E não saiu. A noite inteira. O dia seguinte. A noite seguinte também. Conceição não dormiu por 48 horas. Não comeu direito. Não tomou banho. Ficou ali, grudada naquela menina, até a febre baixar e o perigo passar. Quando Jéssica finalmente melhorou, Conceição desmaiou de exaustão. A cena mudou de novo. Jéssica, aos 15 anos, queria uma festa de aniversário. Todas as amigas iam ter. Ela também queria, mas não tinha dinheiro. Agenor estava aposentado por invalidez. Conceição fazia faxina 3 vezes por semana. O dinheiro mal dava para as contas. "Vó, todo mundo vai ter festa menos eu. É injusto." "Filha, a gente não tem condição esse ano. Que tal um bolo em casa? Chama umas amigas." "Bolo em casa? Que vergonha! Eu vou ser a piada do colégio." Jéssica saiu batendo porta. E Conceição ficou na cozinha, olhando para as próprias mãos. No dedo, as alianças de casamento, as únicas joias que tinha. Presente de Agenor, 50 anos atrás. A única coisa de valor que possuía. 3 dias depois, Jéssica teve sua festa. 30 convidados. Buffet, DJ, bolo de 3 andares. A neta nunca perguntou como a avó conseguiu pagar. E Conceição nunca contou. Porque o amor de verdade não faz contabilidade. A cena congelou. A Jéssica adulta, a que estava assistindo tudo, caiu de joelhos. As alianças. Ela vendeu as alianças. Ela vendeu a única lembrança do grande amor da vida dela para você ter uma festa de uma noite. Eu não sabia. Você nunca perguntou. O sacrifício silencioso é o mais pesado, porque quem recebe nem sabe o preço que custou. Cena 11. O roubo. A cena mudou mais uma vez. Agora era recente. Muito recente. Jéssica se viu no banco. O banco de Cascadura, aquele que ela ia todo mês. Se viu falsificando a assinatura da avó. Se viu conversando com o gerente, mentindo que Conceição tinha autorizado o empréstimo. Se viu colocando o dinheiro, 8.000 reais, na própria bolsa. Sentiu o gosto de bile subir pela garganta. A cena mudou. Conceição no mercado, olhando os preços, colocando na cesta um pacote de arroz, um pacote de feijão e nada mais, contando moedas na palma da mão, devolvendo a carne para a prateleira porque não dava. A cena mudou. Conceição à noite, sozinha no quarto, tomando só meia dose do remédio de pressão, partindo o comprimido ao meio com a faca, guardando a outra metade para o dia seguinte, porque o dinheiro que Jéssica deixava não dava para comprar mais. A cena mudou. Conceição com fome, mastigando bolacha velha, tomando água com açúcar, olhando para a geladeira vazia, enquanto na sala Jéssica comia sushi de delivery. A cena mudou. O churrasco no quintal. Conceição atravessando no meio dos convidados, de camisola, bengala na mão, cabeça baixa, os risos, os olhares, a humilhação. Caramba, Jéssica, essa é sua avó? Vó, que a senhora está fazendo aqui? Desculpa, filha, eu preciso usar o banheiro. A senhora faz eu passar vergonha.
A cena congelou na expressão de Conceição naquele momento. A dor nos olhos, a vergonha, a solidão de ser tratada como um estorvo dentro da própria casa. Jéssica vomitou. Ali, de joelhos, no meio daquele não lugar feito de memórias, ela vomitou tudo que tinha no estômago. A culpa, a vergonha, o nojo de si mesma. Para! Eu não aguento mais. Você não aguenta ver. Ela aguentou viver. Eu sei que eu sou um monstro. Eu sei. Você não é um monstro, Jéssica. Você é uma pessoa que fez escolhas monstruosas. Tem diferença. Ela levantou os olhos, encarou aquele rosto cheio de cicatrizes e amor. Qual é a diferença? A diferença é que monstros não têm escolha. Você tem. Cena 12. A última memória. Tem mais uma coisa para você ver. Não, por favor. Já chega. Esta é importante. A cena mudou uma última vez. O quarto de Conceição. A noite da morte. 3 da manhã. Jéssica viu a avó acordar com dor. Viu a mão ir para o peito. Viu o desespero nos olhos. Desespero não por si mesma, mas por não conseguir chamar ajuda. Viu Conceição tentar levantar, cair, bater no chão. Viu ela ficar ali, de costas, olhando para o teto. E viu o que não tinha como ter visto antes. Os lábios de Conceição se movendo, rezando, mas não por si mesma. Senhor, cuida da minha menina. Ela não é má, só tá perdida. Cada palavra era esforço. Cada sílaba custava ar que ela já não tinha. Mostra o caminho para ela. Por favor, eu não vou conseguir mais cuidar. Então o Senhor cuida. Uma lágrima escorreu pelo rosto da velha. Eu perdoo ela, Senhor, de todo o coração. Eu perdoo. E então, com o último sopro de vida, Conceição sorriu. Sorriu olhando para algo que Jéssica não conseguia ver. Algo acima, além, maior. Agenor, já tô indo. O ar saiu, não voltou. E a Jéssica que assistia desabou. Chorou como nunca tinha chorado. Chorou todo o choro que tinha engolido na vida inteira. Chorou pela menina abandonada que se tornou a mulher cruel. Chorou pela avó que merecia tanto e recebeu tão pouco. Chorou pelo tempo perdido que nunca voltaria. Ela me perdoou. Ela me perdoou antes de morrer. Ela te perdoou antes de você pedir perdão. Esse é o amor que você jogou fora. Eu quero de volta. Eu quero ela de volta. Me dá outra chance. Ela já não pode voltar, Jéssica. Então, para que me mostrar tudo isso? Para me torturar, para me fazer sofrer? O Senhor se ajoelhou diante dela, à mesma altura, olho no olho. E quando falou, a voz era tão suave que doía. Eu te mostrei para você entender o tamanho do amor que você recebeu. E para você escolher o que fazer com o tempo que ainda tem. Tempo? Tempo para quê? Ela já morreu? Ela morreu, mas você está viva, e enquanto houver vida, há escolha. Deus não nos mostra nossos erros para nos destruir. Mostra para nos dar a chance de reconstruir. Cena 13. A escolha. O não-lugar começou a se desfazer. As memórias se dissolveram como névoa ao sol. O chão voltou a ser chão. O taco gasto do quarto de Conceição. Jéssica estava de volta, de joelhos no quarto. A vela ainda queimando. A presença ainda ali, mas já se esvaindo. O que eu faço agora? A voz veio de longe, como eco de sino. Vive de um jeito que honre o que ela te deu. Esse é o único pedido de perdão que ainda pode fazer. Eu não sei como. Sabe sim. Sempre soube. Só precisa ter coragem de fazer. A luz diminuiu. Espera. Ela tá bem? Lá onde ela tá? Silêncio. E então, bem baixinho, quase um suspiro. Ela está com Agenor e está feliz, mas ainda reza por você. Todo dia. E a luz se apagou. A vela derreteu até o fim. E Jéssica ficou sozinha no escuro, encharcada de lágrimas, agarrada ao terço que a avó tinha morrido segurando. O encontro com a verdade dói, mas é a única dor que cura. CTA 1. Se você acredita que Deus transforma até os corações mais duros, deixa seu amém aqui nos comentários. E se inscreve no canal para fortalecer sua fé todo dia, porque todo dia é dia de recomeçar. Cena 14. O primeiro passo. Terça-feira,
Amanheceu fria em Cascadura. Jéssica não tinha dormido. Passou a noite inteira sentada no quarto da avó, segurando o terço, olhando para a foto de Agenor. Quando o sol entrou pela janela, ela levantou. Foi até a cozinha. Abriu a geladeira que estava vazia porque ela nunca se importou em encher. Fechou. Foi até o armário. Achou um pacote de café velho, um açúcar empedrado, uns biscoitos passados. Pela primeira vez, viu a casa como Conceição via. Os móveis gastos, a pintura descascando, o cheiro de mofo. A geladeira vazia, o fogão engordurado que ninguém limpava, uma casa que tinha sido lar, virado prisão. E ela era a carcereiro. Jéssica sentou no chão da cozinha e chorou de novo. Mas dessa vez foi diferente. Não era só dor, era decisão. Quando as lágrimas secaram, ela pegou o celular. Primeiro, cancelou todos os compromissos da semana. Baladas, encontros, festas, tudo. Segundo, mandou mensagem para Rodrigo. Acabou, não me procura mais. Bloqueou antes que ele respondesse. Terceiro, ligou para Dona Zélia. Dona Zélia é a Jéssica. Silêncio gelado do outro lado. Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu sei que a senhora me odeia. A senhora tem razão de odiar. Mas eu preciso de ajuda. Eu quero mudar. E eu não sei por onde começar. Mais silêncio. Depois um suspiro. Vem cá em casa, menina. Vem tomar um café. Cena 15. A confusão. Na casa de Dona Zélia, Jéssica contou tudo. O roubo, o empréstimo, a fome, a humilhação, a negligência. Contou sobre a visão também. E Zélia não duvidou. Zélia tinha mais de 70 anos de fé nas costas. Sabia que Deus age de formas que a razão não explica. E agora, Jéssica, o que você vai fazer? Eu não sei, Dona Zélia. A única pessoa que eu podia pedir perdão já morreu. Zélia segurou as mãos da moça. O perdão dela você já tem. Ela deu antes de ir. Agora o que você precisa é merecer esse perdão. Como? Vivendo diferente. Cada dia, cada escolha, cada ação. Você vai acordar todo dia e perguntar: isso honra a memória da minha avó? Se a resposta for sim, você faz. Se for não, você não faz. Simples assim. Não parece simples. Não é. Mas ninguém disse que redenção era fácil. Pedir perdão é uma frase. Merecer perdão é uma vida inteira. Cena 16. Os primeiros meses. Jéssica arranjou emprego. Não foi fácil. Tinha ficado 2 anos sem trabalhar, o currículo era fraco, as referências não existiam. Mas Dona Zélia conhecia gente, e uma amiga dela tinha uma loja de roupas no centro de Cascadura que precisava de vendedora. Salário mínimo, horário puxado, trabalho cansativo. Jéssica aceitou. Acordava às 5 da manhã para pegar o primeiro ônibus. Voltava às 8 da noite, morta de cansaço. Os pés doíam, as costas reclamavam, o orgulho sangrava, mas ela não desistiu. Com o primeiro salário foi ao banco. Renegociou o empréstimo que tinha feito no nome da avó. Assumiu a dívida no próprio nome. As parcelas iam comer metade do que ganhava pelos próximos 3 anos. Paciência era o mínimo. Com o dinheiro que sobrava, começou a reformar a casa aos poucos. Primeiro a goteira do quarto de Conceição. Não podia mais ser quarto de Conceição, mas podia ser um quarto digno. Depois, a pintura da sala. Depois, a geladeira nova. Usada, comprada no bazar da igreja, mas funcionando. Cada melhoria era uma oração silenciosa. Tô tentando, vó, tô tentando. Os amigos de festa sumiram. Quando viram que Jéssica não tinha mais dinheiro para gastar, pararam de chamar. Quando viram que ela não ia mais para a balada, pararam de responder. Sobrou ninguém, ou quase ninguém. Sobrou Dona Zélia, que virou uma espécie de avó substituta. Sobrou a vizinha do 32, que começou a trocar receitas com Jéssica quando viu ela aprendendo a cozinhar. Sobrou o pessoal da igreja. A mesma igreja de Cascadura onde Conceição ia todo domingo e Jéssica nunca pisou, até agora. Cena 17. O testemunho. 1 ano depois da morte de Conceição, a igreja fez uma noite de testemunhos.
Jéssica foi convidada. Subiu ao púlpito com as pernas tremendo. Olhou para a congregação, umas 80 pessoas, e começou. Boa noite, meu nome é Jéssica, e eu vim contar a história de uma criminosa que foi transformada pelo amor. Contou tudo, sem esconder, sem amenizar, sem se fazer de vítima. Contou do abandono da mãe, do vazio que nunca preencheu, da raiva que virou crueldade. Contou do roubo, da fome que causou, da humilhação no churrasco. Contou da morte solitária e da visão que mudou tudo. A igreja inteira chorava. Eu não mereço o perdão da minha avó. Eu não mereço a misericórdia de Deus, mas eu recebi os dois. E agora eu passo cada dia tentando ser digna do que recebi. Fez uma pausa. Se alguém aqui está fazendo com um pai, uma mãe, um avô, uma avó o que eu fiz, para agora, porque o tempo acaba, a saúde vai. E quando você perde quem te amou de verdade, não tem dinheiro, não tem festa, não tem nada que traz de volta. Silêncio absoluto. Minha avó morreu sozinha no chão de um quarto enquanto eu dormia a 15 metros de distância. Essa imagem vai me perseguir para o resto da vida, mas eu não vou deixar ela ser em vão. Eu vou transformar essa dor em propósito. E se Deus me deixar, um dia eu vou encontrar minha avó de novo. E vou poder olhar nos olhos dela e dizer: Vó, eu mudei, eu honrei a senhora. A senhora não desperdiçou aquele amor. A voz de Jéssica quebrou. Esse é o único pedido de perdão que ainda posso fazer. O testemunho mais poderoso não é de quem nunca caiu, é de quem caiu no fundo do poço e escolheu escalar de volta. No fim do culto, 3 jovens procuraram Jéssica chorando, confessando coisas parecidas, pedindo ajuda. Ela não tinha resposta pronta, mas tinha experiência, e às vezes é o que basta. Cena 18, 5 anos depois. A casa de Cascadura estava irreconhecível. Pintura nova, amarelo alegre que Conceição sempre quis, mas nunca teve dinheiro. Jardim na frente, com as plantas que ela gostava, temperinho, manjericão, Maria sem vergonha. Varanda com cadeira de balanço. A cadeira que Agenor prometeu comprar e nunca conseguiu. Jéssica tinha feito tudo, aos poucos, com trabalho, com suor, com o salário que foi crescendo conforme ela foi crescendo. De vendedora a supervisora, de supervisora a gerente da loja onde começou como última opção. E tinha feito mais. O quarto dos fundos, aquele quarto úmido onde Conceição viveu e morreu, virou uma salinha. Toda semana, 3 vezes por semana, Jéssica reunia ali adolescentes do bairro, meninas de situação parecida com a que ela teve. Abandonadas, criadas por avós, cheias de raiva do mundo. Ela contava sua história e ouvia as delas, e juntas tentavam achar caminhos melhores. Dona Zélia vinha ajudar às vezes, trazia lanche, contava histórias antigas, rezava junto. Sua avó ia ter orgulho, Jéssica. A senhora acha? Eu tenho certeza. Cena 19. A carta. No aniversário de 5 anos da morte de Conceição, Jéssica foi ao cemitério. Levou flores, cravos brancos, os preferidos da avó. Sentou na grama diante da lápide simples. Oi, vó, faz tempo que eu não venho. Me desculpa. O trabalho tá puxado, mas eu trouxe uma coisa para a senhora. Tirou da bolsa uma carta. Eu escrevi isso ontem à noite. Vou ler para a senhora, tá? Abriu o papel. Querida vó, faz 5 anos que a senhora foi embora. 5 anos que eu acordo todo dia, tentando merecer o perdão que a senhora me deu antes mesmo de eu pedir. Eu não sei se estou conseguindo. Tem dia que eu acho que sim. Tem dia que eu acho que não. Mas eu continuo tentando. A casa tá bonita, vó. A senhora ia gostar. Pintei de amarelo como a senhora queria. Plantei temperinho na varanda. Comprei a cadeira de balanço que o vô prometeu. Eu trabalho na loja ainda. Virei gerente. O salário dá para viver com dignidade. Não sobra muito, mas também não falta. A senhora me ensinou que isso já é bênção. Eu não caso ainda. Não achei ninguém que merecesse. Ou talvez eu ainda não me ache merecedora. Mas eu não tenho pressa.
A senhora esperou até os 25 para achar o vô, né? Então eu tenho tempo. Eu ajudo umas meninas do bairro, adolescentes criadas por avós, igual eu fui. Eu conto minha história para elas. Conto o que eu fiz de errado. Conto o que eu aprendi. E peço para elas não esperarem perder para valorizar. Às vezes elas ouvem, às vezes não. Mas eu continuo tentando. Porque era o que a senhora fazia comigo, né? Continuava tentando, mesmo quando eu não ouvia. Vó, eu não sei se a senhora pode me ouvir de onde está. Não sei se funciona assim. Mas se puder, eu quero que a senhora saiba. Eu te amo. Eu sempre te amei. Mesmo quando eu não demonstrava. Mesmo quando eu agia como se não amasse. No fundo, bem no fundo, o amor estava lá. Só estava enterrado embaixo de tanta coisa ruim que eu não conseguia achar. Agora eu achei, e eu vou passar o resto da minha vida honrando esse amor. Um dia a gente se encontra de novo, vó. E nesse dia eu vou correr pro seu abraço como eu corria quando era criança. E eu vou dizer, vó, eu consegui. Eu virei a mulher que a senhora sempre soube que eu podia ser. Até lá, guarda meu lugar aí do lado do vô. Com amor, Jéssica. Ela dobrou a carta. Colocou debaixo do vaso de flores. E ficou ali em silêncio, sentindo o vento bater no rosto, ouvindo os pássaros cantarem nas árvores do cemitério. O amor verdadeiro não morre junto com quem vai. Ele fica, transforma e dá sentido ao tempo que resta. CTA 2. Se você já perdeu alguém sem ter a chance de dizer tudo o que queria, deixa o like em memória dessa pessoa e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história antes que seja tarde demais. Cena 20, 10 anos depois. Jéssica tinha 42 anos quando conheceu Rafael. Ele era professor de história na escola pública do bairro. Viúvo, um filho de 8 anos. Tinha vindo ao grupo de apoio que Jéssica coordenava para entender melhor uma aluna em situação de abandono. Ficou pelo café. Voltou pela conversa. Casou pelo amor. O casamento foi simples. Igreja de Cascadura. 50 convidados. Dona Zélia como madrinha, o filho de Rafael levando as alianças, e na primeira fila, um porta-retrato. Conceição sorrindo. Ela tá aqui, Jéssica, Rafael disse, quando viu a noiva olhando para a foto. Eu sei, eu sinto. Cena 21. Epílogo. 15 anos depois da morte de Conceição, nasceu uma menina. Parto difícil, 12 horas de trabalho de parto, complicação no final. Mas mãe e filha sobreviveram. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Jéssica, ela chorou. E quando Rafael perguntou o nome, ela não hesitou. Conceição. Conceição Agenora. Em homenagem aos dois amores que me ensinaram o que é amor de verdade. Hoje, Jéssica tem 55 anos. Conceição. Agenora tem 13. Todo domingo, elas vão juntas ao cemitério. Levam flores, limpam a lápide e Jéssica conta histórias. Sua bisavó era a pessoa mais forte que eu conheci. Ela me amou quando eu era impossível de amar. Ela me perdoou quando eu não merecia perdão. E ela me ensinou que o amor de verdade não desiste nunca. A menina ouve com atenção. Mãe, você acha que ela sabe que a gente está aqui? Jéssica sorri. Eu tenho certeza que sabe, filha. Ela sempre soube de tudo. O vento sopra suave, as flores balançam. E em algum lugar além do que os olhos podem ver, Conceição sorri, ao lado de Agenor, olhando a neta que um dia se perdeu e escolheu se encontrar. O legado de quem ama não é medido em bens ou dinheiro. É medido nas vidas que continuam transformadas muito depois que o amor vai embora. E de CTA final. Se essa história tocou o seu coração, não sai daqui sem deixar o like. Se você tem uma avó, uma mãe, alguém que te amou quando você não merecia, liga para essa pessoa agora. Diz que ama, diz que lembra, diz obrigado, porque o tempo passa, a saúde vai, e quando a pessoa parte, só resta saudade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história de fé. E comenta aqui embaixo o que você aprendeu com a Dona Conceição. Vou ler cada comentário. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até a próxima.